A data que aparece aí, né, marca o nascimento e a morte da Louise Michel. Então, a Louise Michel vai nascer no interior da França, em 1830. Ela nasce, né, a vida dela já começa com um grande segredo, digamos assim, né? Louise Michel, ela nasceu em um castelo. Sua mãe era uma servente, né, desse castelo, ela trabalhava nesse castelo, e ela apareceu grávida. Então, nós temos aí uma primeira questão em torno da vida da Louise Michel. Ela foi considerada, né, filha do jovem castelão, né, que não aceitou o fato de dizerem que Louise Michel era filha dele, né, então que seria o Laurent Demas. Mas, na verdade, ela foi criada pelo avô, que alguns acreditam que pode ser, na verdade, o pai dela. Né? Então, já temos esse cenário, né, da mãe, dessa relação, né, de como nasce Luiz Michel. Só que, por outro lado, ela foi criada dentro do castelo como se fosse parte da família, embora não recebesse o nome, eu acho isso importante. Né? Nas primeiras cartas que a gente vai ter acesso a Louise Michel, né? Principalmente as cartas que ela começou a enviar, né, ao grande poeta Victor Hugo, né, que Louise começa a escrever suas poesias, ela era fã do Victor Hugo, então ela resolve enviar para ele, né, nada mais, nada menos do que Victor Hugo. Então, as primeiras cartas dela, ela usa o sobrenome da família, embora isso não conste na certidão de nascimento dela. Com a morte, né, do avô, da avó e inclusive, né, do suposto pai, a Louise Michel é colocada para fora da propriedade, ela não tinha direito, né, a nada, e ela resolve trabalhar como professora, e ela começa a sua atividade como professora, já mostrando um pouquinho da sua característica que viria, né, aparecer mais fortemente, né, no período anarquista, no qual ela se recusa a fazer um juramento a Napoleão III, né, para ser professora no Império Francês. Então ela começa a montar escolas livres e assim ela começa a defender, né, uma proposta que ela vai chamar de ensino livre, né, desculpa, de ensino vivo, né? E dentro dessas escolas livres. Depois a gente volta e conversa um pouquinho sobre isso. Louise Michel depois ela vai para Paris e lá em Paris ela começa a se envolver em grupos de literatura, em grupos republicanos e ela acreditava muito, né, na República como uma forma de liberdade, né, como uma forma de ter uma participação dentro dessa sociedade. E é assim, né, que em 1870 a França se envolve, né, na Guerra Franco-Prussiana. Rapidamente Napoleão vai ser capturado em campo de batalha e é inaugurada a Terceira República Francesa, da qual a Louise Michel, a princípio, é uma entusiasta e rapidamente uma grande crítica. Né? E é assim que ela acaba fazendo parte de um grupo, né, que vai fundar a chamada Comuna de Paris. Né? Comuna de Paris também que não é muito trabalhado dentro dos nossos espaços escolares, né? Então, foi inclusive um assunto que eu demorei para ver. Hoje a gente já tem um trabalho mais organizado em torno desse tema, né? Então, a Louise Michel, nos 72 dias de Comuna de Paris, ela foi soldado, ela teve uma participação ativa e, por conta disso, ela vai ser julgada, condenada, fica um tempo nas prisões francesas e depois ela vai ficar 8 anos exilada na Nova Caledônia, na Oceania. E quando a Louise Michel consegue, né, anistia geral, porque anistia só para ela não aceitava, ela volta para a França em 1880, né, já aí com 50 anos, né, e começa uma atividade forte de propagação do anarquismo. Né? Então, os últimos 25 anos de vida da Louise Michel estão relacionados à divulgação das ideias anarquistas. Então, assim, rapidamente, essa é a Louise Michel. É claro que cada momento da vida dela, né, é uma explosão aí Sim, de acontecimentos. bacana.